para que juntos possamos estar glorificando e louvando o nome santo dele. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que toda vez que a gente sobe no altar, dá aquele frio na barriga, aquela tremedeira, dá tudo, né, irmãos? E eu tive pela manhã lá no Ministério Santa Ceia Geral, ministrando na Santa Ceia Geral, e eu estava sentadinho ali preparando uma palavra, e eu queria trazer uma palavra, e Deus falou para mim: não é essa, você vai falar tudo que você falou de manhã. Eu falei: mas senhor, já falei de manhã, vai falar de novo, né? A gente tem que entender que a gente é dependente de Deus. Eu já estaria satisfeito se eu saísse daqui hoje, porque Deus está falando desde o primeiro minuto de culto. Aleluia. E eu elegei ali para trazer uma outra palavra, e Deus falou para mim: não. Ontem eu levantei, essa madrugada às 3 horas da manhã, e eu orei a Deus, e o Senhor falou assim: não vai só orar, não. Você vai estudar. Eu 3 horas da manhã estudando. E Deus falava assim para mim assim: um sacrifício ele não pode ser em vão. Porque nos dias atuais, o que mais a gente vê é sacrifício em vão. A incredulidade muitas das vezes está tomando conta do povo de Deus. Mas isso é visto que aconteça para que se cumpra as escrituras, que quando chegasse perto do fim, muitos vinham nos enganar. Por falta de conhecimento, muitos de nós seriam enganados. Abra a tua Bíblia juntamente comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, no verso 13. E eu cheguei aqui hoje, o presbítero trouxe para mim: vai trazer a palavra aí para mim hoje. E eu tinha preparado lá de tarde. Eu estava lá assistindo uma televisão, sentado lá, e Deus me incomodou: não vai nem ler a palavra? Eu falei: Senhor, já até preguei hoje, mas não vai ler a palavra? Aí eu estudar, irmão, preparei o estudo aqui, estou lá estudando com meu pai, vou trazer o estudo. Obrigado. Não, você vai falar o que nós conversamos de madrugada. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouvirão entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muito, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Uma leitura meio extensa, né, irmãos? Mas se eu pegasse o microfone agora e me despedisse, já estaria de bom tamanho. Porque somente na leitura a gente já entende a grande soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente vê o profeta Isaías lançando essa profecia, e até ela se cumprir vão se passar 700 anos. A irmã trouxe aqui que muitas das vezes recebemos uma profecia e por conta dela demorar algum tempo, já nem queremos mais a profecia, já nem queremos mais o dono da profecia, já nem queremos mais estar debaixo das potentes e mãos fortes do Senhor. E a gente vai ver uma profecia lançada pelo profeta Isaías que se demora 700 anos para começar a se cumprir. E eu falava com o Senhor na madrugada, ele falava, o sacrifício, ele não pode ser em vão. Tudo que eu fiz, e o povo está esquecendo de tudo isso. A minha igreja está esquecendo de tudo isso. Precisamos, eu e você, de anunciar as boas novas. Precisamos, eu e você, de anunciar um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que nos dá direito a uma vida eterna, um Deus que transforma. Porque outra hora estávamos jogados lá fora, no meio do lamaçal do pecado, no entulho, no lixo. E hoje estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, porque somos bons? Não, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Porque se a gente colocar na balança tudo que a gente já fez, não somos nem merecedores de estar na casa do Senhor. Mas a misericórdia dele, a bondade dele nos alcançou. Se estamos aqui hoje, irmãos, a única coisa que temos que fazer é saber agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida. Quantos de nós levantamos hoje pela manhã e ao abrir nossos olhos, dobramos os nossos joelhos e agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida? Quantos de nós temos o costume de dobrar os nossos joelhos ou de ler a palavra do Senhor durante o dia e agradecer pelos livramentos a qual Ele nos concedeu? Muitas das vezes, irmãos, não dá tempo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes estamos apegados nos nossos afazeres, estamos cuidando de filho, estamos trabalhando e acabamos passando desapercebido. Mas temos que entender que somos totalmente dependentes de Deus. Que tudo o que a gente faz é depender do Senhor. Porque se a gente pegar lá no livro de Gênesis, quando ele cria a terra, cria o céu, ele vai dando ordens. E ele vai falando que haja luz, que haja separação entre dia e noite,
que haja a expansão das águas. E Ele vai ordenando para que haja erva, para que a terra produza erva. Ele só vai falando e ordenando, irmão. Mas quando Ele fala assim, ó, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, é diferente. Porque Ele não fala, Ele não dá uma ordem. Terra, produz o homem. Não, Ele cata o barro na mão. Ele começa a modelar segundo a imagem e a semelhança. E quando Ele vai modelando, que Ele prepara tudo ali, Ele necessita de um algo. Ele faz algo, que é assoprar o fôlego de vida na narina dos homens, do homem. Quando Ele faz esse gesto, é onde eu e você temos que entender que somos dependentes de Deus. Porque se o Senhor não assoprar nas nossas narinas todos os dias pela manhã, você não vai levantar, você não vai andar, você não vai agradecer, você não vai ter um carro bom para dirigir, você não vai ter o dinheiro para pagar suas contas, que às vezes tanto a gente estamos apegados nos bens materiais dessa terra. É bom, acho que é bom. É bom você ter um carro bom, claro. É bom você ter suas contas em dias, lógico que é bom. Porque o Senhor fala que temos que comer o melhor dessa terra. Mas Ele também fala, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Não é assim que Ele fala? Então Ele assopra na narina do homem, e o homem entende que ele é dependente de Deus. Correto? Temos que entender isso, que somos dependentes de Deus. Chega um determinado momento da profecia do profeta Isaías, quando ela começa a se cumprir, esse homem nasce. E desde quando ele nasce, ele já começa a ser perseguido. E muitas das vezes eu e você, por causa de uma pedrada que tomamos ao longo da nossa vida, já não queremos mais fazer a obra. Irmão, estou sendo perseguido, eu não vou mais fazer a obra. Eu vou sentar, eu vou ficar quietinho ali no canto ali, eu não vou falar mais nada, porque ninguém vai falar mais nada comigo. Mas entenda algo, árvore que dá fruto, a pedrada come, não tem conversa. Não tem conversa. Até o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, Filho de Deus, do Deus Altíssimo, foi perseguido. Ah, irmão, quem é eu e você? Quem é eu e você? Ele foi perseguido por aqueles que deveriam enaltecer ele, né? O povo estava esperando ele vir, e daqui a pouco entra um homem montado no jumentinho, numa entrada triunfal em Jerusalém. E eles esperavam o quê? Um rei, um guerreiro, montado num cavalo e punhando uma espada. E o homem entra no jumento num sinal de humildade, dizendo: eu não vim aqui para guerrear com ninguém, eu vim aqui para mostrar a humildade do povo, para ensinar o povo a ser humilde. Eu vim para fazer a diferença. E quando ele deixa esse legado para mim e para você, ele também vai deixar ali que somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Sabe por quê? Porque a luz e o sal faz a diferença. Se você pegar e cozinhar o arroz e não colocar nada de sal, você vai ver que não tem gosto nenhum, é insosso. Mas se você colocar uma pequena pitada de sal, ele já vai ter um sabor, você vai ver que ele é diferente. A luz é a mesma coisa. Se você está andando na escuridão, você está palpando. Quando você enxerga, você vê tudo. Então tudo é a diferença. E ele nos ensinou que temos que ser diferente, temos que fazer a diferença, temos que ser um povo separado. Sabe o que acontece nos dias de hoje? A gente não sabe mais quem é crente. Sabe por quê? Porque o crente hoje está parecendo com o povo do mundo. Ah, mas por que está acontecendo isso aí, irmãos? Entenda algo. Aqui não acontece, mas eu vejo muito lugar que acontece, que as pessoas estão proferindo quantidade ao invés de qualidade. Então é mais fácil eu deixar tudo acontecer e ter a igreja cheia, visando um lucro, do que eu ter a qualidade, pessoas buscando verdadeiramente o Espírito Santo, fazendo a diferença. O Senhor nos deixou uma única missão. Essa missão é qual? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. É simples. Eu e você, quando a gente pega,
essa passagem, a gente faz um monstro dela, né? Meu Deus, eu tenho que ir lá fora, eu tenho que falar de Deus. Meu, é tão difícil, irmão, mas é simples. É só você falar que Deus cura, liberta e dá direito à vida eterna. Você já está fazendo isso. Aí como eu vou fazer discípulo? Aquele que está te ouvindo falar de Jesus também vai falar de Jesus. O discípulo já está vindo. É um elo de uma corrente, irmão. Mas o que eu e você hoje estamos oferecendo ao Senhor? Porque Ele vai, a irmã já trouxe aqui. E quando chegar aquele dia que Ele vai requerer o que é dele, o que eu e você temos para apresentar? Quando Ele te deu nas tuas mãos, para que você operasse tudo aquilo ali, não era para você esconder, né, os tesouros. Eu vou esconder o tesouro, quando ele chegar eu vou devolver só um para ele. Ele me deu um, vou devolver um. Não, irmão, é para a gente granjear, é para a gente fazer mais, buscar cada vez mais. Você sabe o que acontece nos dias de hoje? Estamos vivendo numa época de comodismo. Estamos acomodados. Tá bom para mim, não estou sendo incomodado, para mim está tudo ótimo. Eu chego na igreja, eu sento lá, as irmãs louvam, os irmãos louvam, eu tenho uma palavra, eu me alimento, eu vou embora para minha casa, está tudo ótimo. Deus não chamou você somente para ficar sentado nessas cadeiras. Não. Entenda algo, isso aqui é um exército. Isso é um exército, todos somos soldados. Você não está aqui em vão. Você não ergueu a tua mão e entregou a tua vida na mão do Senhor para ficar sentado numa cadeira ouvindo alguém ministrar uma palavra. Não. Você ergueu a tua mão se alistando no exército, um exército que vai buscar aquele que está desgarrado lá fora. É ensinar aquele povo que está lá fora que ainda existe um Deus que cura, um Deus que liberta, que faz milagres na face da terra. Muitas das vezes hoje não estamos mais vendo milagres acontecer porque não estamos crendo mais. Estamos que nem aquele povo, quando Jesus chega pregando naquelas sinagogas e aqueles maiorais estavam lá. Isso aí não, isso aí é mais um que veio aí enganar a gente. Fala que é filho do Deus Altíssimo, mas olha como está vestido. E o homem lá na sua total humildade. E a palavra de Deus vai falar que ele foi pregado numa cruz e nem abriu a tua boca. Se fez como um maldito para nos dar direito a uma vida eterna, para nos dar direito de falar que Cristo liberta, que Cristo transforma. Quando estávamos jogados lá fora no monturo lá, irmãos, que não conhecíamos a Deus, tudo bem, mas a partir do momento que conhecemos um Deus vivo, irmão, não tem mais como a gente ficar parado. É que nem a irmã falou, quando ela começa a falar de Jesus, ela não quer parar. Sabe por que ela não quer parar? Porque é gostoso falar do nosso Deus. É gostoso falar o que Deus fez na nossa vida. Isso é maravilhoso, irmão. A gente saber da onde Deus nos tirou, isso é gratidão. É gratidão. É entender que somos totalmente dependentes de Deus. Quando você levantar pela manhã, a primeira coisa que você tem que fazer: obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por esse fôlego de vida que o Senhor me concede, porque o dia de hoje pertenceu a você, mas o de amanhã ainda pertence a Deus. E se Ele quiser que você vai caminhar pela face da terra, Ele vai te assoprar tuas narinas. Se Ele não quiser, irmão, é tchau, obrigado. Aí eu quero ver o que você tem para apresentar para o Senhor. Porque às vezes tem pessoas que estão achando quando Deus voltar, mas às vezes Deus volta para mim daqui a pouco. E o que tenho eu para apresentar para o Senhor? Porque quando há vida, há esperança. E quando há morte, não tem mais como, irmão. A gente vai ver que o mestre foi vendido por 30 moedas de prata. Sabe qual foi o maior erro de Judas? Não foi vender o mestre por 30 moedas de prata. O maior erro de Judas foi tirar a sua própria vida. Porque enquanto há vida, há esperança. Quando ele tira a sua própria vida, ele já decretou. Ele já decretou que ele não queria mais o perdão de Deus. E a gente vai ver um homem que ele foi passando por tudo isso, irmãos. E ele foi açoitado. Aqui no livro do profeta Isaías, fala que ele estava desfigurado. Não é isso? Desfigurado. Aleluia. Aleluia. Aquela época, irmãos, ele passou de mão em mão ali no grande tribunal.
Mas antes dele passar por tudo isso, ele sofreu uma tentativa de assassinato. Aonde está escrito isso, irmão? Está escrito na Bíblia, ué. Eu estou pregando a Bíblia, uma tentativa de assassinato. Porque todos que eram condenados à morte de cruz naquela época não passavam nem a metade do que Jesus passou. Então eles tentaram matar Jesus antes de Jesus chegar lá, irmãos. Entenda que o algo é sério. E a palavra de Deus vai falar que ele foi açoitado. E naquela época, os homens que eram condenados a 40 chibatadas. Mas eles davam 39 para que não se passasse das contas. Porque não se poderia passar das contas. E vai falar que existia um rei, lá vamos falar um rei, um chicote, né? Uns conhecem o rei, um chicote que chamava Azorrague. Segundo os estudiosos, alguns estudiosos vão dizer que ele tinha 12 tiras, outros estudiosos vão dizer que ele tinha 3 tiras. Que na ponta dessas tiras de couro existia um pedaço de aço e ossos, que quando batiam nas costas dele e puxava, aquilo trazia pedaços de carne, que era tamanha desfiguração que dava para ver os ossos, os órgãos internos. E segundo uma soma, se fosse um Azorrague com 12 tiras, dava exatamente 468 chibatadas. E se fosse um Azorrague de 3 tiras, dava 117 chibatadas. Pois bem, às vezes eu e você, irmãos, tem uma machucadinha, não quer nem mais vir para a igreja. Às vezes uma feridinha que minha irmã trouxe ali, que às vezes as pessoas nos magoam, já eu não vou lá mais não. Ah, o irmão nem olhou para mim, o irmão está com raiva, eu não vou lá mais não. E a gente vai trazendo essas feridas para nossas vidas. E acaba, deixando Deus de lado. E a gente vai ver que o homem tomou tudo isso aí, irmão. E quieto estava, quieto ficou. Só que o mais interessante, a palavra vai falar que muitas das vezes eles morriam ali mesmo na chibatada, não passavam nem das 39 chibatadas. A palavra vai falar, segundo os estudos, que tinham pessoas que aguentavam 3 chibatadas, já morria ali. Nosso Senhor Jesus Cristo aguentou 39 chibatadas. Carregou uma cruz pesada de mais ou menos 150 quilos. Mais ou menos por 2 quilômetros no caminho do Gólgota. Entenda algo, irmãos. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que mais ou menos o tamanho dos espinhos eram de 8 a 10 centímetros. E a madeira que fizeram isso se chama acácia. Para quem não conhece a acácia, é a madeira mais resistente do mundo. Se você pegar ela, ela não quebra. Você enverga ela todinha, ela não quebra. E os espinhos são enormes. Você imagina colocando na cabeça de Jesus, falam que bateram com a cana na cabeça dele, que os espinhos perfuravam a sua cabeça. Aquele sangue começou a jorrar, a descer sobre os seus olhos. E se não fosse tudo isso, colocaram uma das mãos dele no encaixe e pregaram a sua mão. Atravessaram um cravo de mais ou menos de 15 a 20 centímetros na tua mão. Esticaram ele na outra extremidade, porque a cruz era maior do que ele. Esticaram ele e pregaram a outra mão com um cravo de 15 a 20 centímetros. A palavra também vai falar que ultrapassaram seus pés com um cravo de 15 a 20 centímetros. Imagine você com um machucado na sua mão, o irmão está com o pé machucado, se dá uma pancadinha no seu pé, irmão, a alma sai do corpo, não sai? Agora você imagina o nosso Jesus com as costas todas desfiguradas, que a palavra fala que estava gravando até os seus órgãos internos, nessa cruz, pregado, o tanto de dor que ele não estava sentindo. Pois bem, a cruz precisaria ficar em pé. Segundo os estudiosos, tinha um buraco de mais ou menos de 20 a 35 centímetros de profundidade.
içaram essa cruz por uma corda. Essa cruz ela caiu dentro desse buraco. Você imagina o corpo fazendo isso? Ele pregado, desfigurado, açoitado. O tanto de dor que esse homem não sentiu. E a palavra vai falar que o homem estava calado. Aleluia. Suportando tudo aquilo por mim, por você, porque ele não tinha culpa alguma naquilo. Aleluia. Ele sentiu sede. Deram para ele uma esponja embebedecida no vinagre e no fel. Ele foi zombado, chacoteado. Olha ele aí, o rei dos judeus. E mal sabem eles que eles não estavam mentindo. Mas ele estava calado, suportando tudo por mim e por você. Coisa que se alguém olhar feio para a gente já quer falar, como o irmão falou. A gente já quer brigar. A gente já quer expor tudo que está acontecendo. Está olhando feio para mim por quê? É um sinal de humildade. Agora ele deixou para mim, para você seguir. Estamos deixando de lado. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ver aqui no caminho do volta, carregando uma cruz de 150 quilos. Ele não aguenta, ele cai. Porque ele já tinha apanhado o que tinha de apanhar. Apanhado o que tinha de apanhar. Ah, mas ele não poderia acabar com tudo aquilo? Poderia. Aleluia. Ele poderia acabar com tudo aquilo. Glória a Deus. Aí ele ia falar assim, o Wagner que se vira para pagar a conta dele, né? A Daniela que se vira para pagar a conta dela, não vou pagar a conta não. Ele não falou nada. Sabe por quê? Porque ele pegou essa conta para ele. A palavra vai falar que ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as nossas enfermidades. E se não bastasse tudo isso, irmão, ele continua nos perdoando. Sabe por quê? Porque eu e você erramos a todo momento. A palavra de Deus fala que só de pensar nós já pecamos. E aí eu e você dobramos os nossos joelhos, pedimos perdão a Deus. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado, né? O maior sacrifício foi feito. Aquele que entregou o sangue carmesim por mim e por você. Ele te deu um direito de conversar direto com o papai. Eu não preciso mais subir ao templo de ano em ano e entregar lá a minha expiação, entregar o meu sacrifício para o sacerdote, para que ele faça lá o sacrifício para ver se Deus vai me perdoar. Não preciso mais disso. Eu dobro meus joelhos, eu falo com Deus, e o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele nos perdoa. A palavra de Deus vai falar que Ele joga tudo ao mar do esquecimento e te perdoa. É desse jeito que Ele faz. Aí no outro dia você erra de novo. Sabe por quê? Somos seres humanos, erramos a todo momento. Por isso temos que entender que somos dependentes de Deus, que temos que pedir perdão para Ele a todo momento. Temos que saber pedir diferente. A palavra de Deus vai falar que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Sabe o que a gente faz? Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Não é desse jeito, irmão, muda. Faça diferente. Senhor, muito obrigado. A gente tem que primeiro agradecer e depois pedir. Não, a gente só quer pedir. Como é ganhar, né? Vem, Senhor, me dá, não, irmão. Temos que saber agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo isso que o Senhor está fazendo na minha vida. O Senhor me deu uma promessa há tantos e tantos anos lá atrás, que Ele ia me tirar do lixo e ia me colocar entre os príncipes. Ai, meu Deus do céu, que loucura que é essa? Aos olhos humanos é loucura. É loucura. Pegar um que estava lá totalmente perdido, jogado lá na droga lá fora, fazendo a vontade de Satanás, se andando de verdade. E aí Deus pega, te limpa, arranca todos os carrapichos e te coloca você entre os... Como ele disse, Ele colocou um povo na minha mão. Eu rebanho um povo lá na cidade de Oriente porque eu sou bom, não é porque eu sou bom não, irmão. E nem porque eu sou merecedor não, porque a misericórdia de Deus me alcançou. A misericórdia dele nos alcança. Quando Cristo fala assim, ó, a minha graça te basta. A gente não precisa de mais nada, irmãos.
Só a graça dele nos basta. E muitas das vezes estamos aí desapercebidos, irmãos, desapercebidos. Temos que estar ligados no trono. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que nem Jesus sabe do dia e da hora, somente o Pai. Mas ele falou assim, que ele ia deixar sinais quando a vida dele estivesse próxima. Que a gente ia ouvir de rumores de guerra, nação contra nação, catástrofes naturais. É tudo que está acontecendo nos dias de hoje. E o povo está como no tempo de Noé, desapercebido em festa, dando-se em casamento e está ali, no oba-oba. Tudo está bom, não está bom não, irmão. Está na hora, acabou aquele negócio que Deus está dando chave, Deus está dando isso, Deus está dando aquilo. A gente tem que falar para o povo se converter, que está chegando o momento do Senhor vir buscar a tua noiva. E quando o Senhor vir buscar a tua noiva, não adianta a gente estar com a nossa lamparina vazia e ir lá encher na hora que a trombeta tocar, porque a hora que a trombeta tocar não vai dar mais tempo para nada. Para nada. Se você tiver a tua lamparina, você vai iluminar o caminho. Se você não tiver, infelizmente, tchau, obrigado. Não é assim que vai funcionar? E a palavra fala o quê? Que a vida do Senhor vai ser como um piscar de olhos. Sabe quanto que dura para piscar um olho? Sabe quanto tempo vai para você piscar um olho? Você sabe disso? 12 milésimos de segundo. 12 milésimos, olha como vai ser tão rápido. Se você vê a igreja sendo arrebatada, irmão, entenda algo, viu? Você ficou. Viu? Então não queira nem ver a igreja sendo arrebatada, queira ser arrebatado. Viu? Só que tem um porém. Tem um porém em tudo isso. O sacrifício do nosso Senhor Jesus não pode ser em vão. Viu? Não pode ser em vão. Então a gente tem que começar a fazer o mais correto possível. Ah, irmão, mas eu não vou errar. Vai errar, vai errar. Fique em paz. Todo mundo vai errar. Viu? Os perfeitos só Jesus Cristo. E aí do povo prefiro o Barrabás. Viu? Então entenda algo, vai errar. Mas tenta fazer o mais correto possível. Porque a palavra de Deus vai falar o quê? Que se tiver mancha não entra no céu. Só vai entrar quem tiver com as vestes limpas. Com as vestes limpas. E entenda que essa passagem é verdadeira. Sabe por quê? Porque lá no livro de Apocalipse vai falar assim, ó, capítulo de 3, versículo de 11. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então a gente tem que guardar o que tem. Sabe por quê, irmão? Porque foi o que a irmã falou aqui. E o que ela falou é algo sério. E muitas das vezes a gente está tão desapercebido que está só sentado aí e fala, oh glória, aleluia. E a gente não está entendendo a dimensão do que ela falou. Eu só vou só fortificar o que ela falou. O diabo parou com aquele negócio de querer fazer cirandar, não. Agora ele estava trabalhando aqui dentro, quietinho, sorrateiro, colocando na sua mente, olha, cadê a volta de Jesus? Quanto tempo faz que a gente ouve da volta de Jesus? Jesus não vai voltar nada não. É isso que ele quer que você imagine. Ah, que promessa! Isso aí não se cumpre mais não. Olha, já faz 30 anos que você está esperando essa promessa, a promessa não se cumpriu. Mas a promessa do profeta Isaías demorou 700 anos. Viu? É isso que ele quer. Que você ache que esse negócio que você está é balela. Ah, irmão, acho que eu perdi foi todo o meu tempo da minha vida dentro de uma igreja. Acho que esse negócio não existe não, viu? Negócio que Deus vai vir, vai resgatar, isso aí eu acho que é mentira. Não vai não. Irmão, é isso que ele quer que você imagine. Mas entenda algo. A volta do Senhor, ela é evidente. Ela pode acontecer a qualquer momento. E está cada vez mais perto da vida dele. Você leu a palavra? Ou você já ouviu falar que no fim do tempo vai ter rumores de guerra? Vai ter nação contra nação? Pega aí, está vendo? Rumores de guerra, nação contra nação, pai matando filho, filho matando pai, catástrofes naturais acontecendo a todo momento. A volta do Senhor, ela está aí, irmãos. Está aí. Ele está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar e vai ser contigo. Glória a Deus. Mas entender algo, a gente tem que abrir para Deus trabalhar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmão, se a gente entrar e só sentar nessa cadeira aqui, você vai passar 30, 40 anos aí dentro, irmão. 30, 40 anos, tranquilo aí dentro. Ah, irmão, mas eu sou crente, não. Crente todo mundo é,
o diabo, também crê em Deus. Ah, mas eu estou ali, irmão, fazendo a vontade de Deus. Aí que você tem que entender, será? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que tudo aquilo que o Senhor confiou na minha mão e na tua mão está sendo feito? E se estiver sendo feito, está sendo feito da melhor maneira possível? Porque se fizer de qualquer jeito também não vai adiantar, irmãos. Temos que fazer da mais perfeita. Ah, eu vou louvar a Deus, tem que ser um perfeito louvor. Ah, eu vou evangelizar, tem que ser perfeito. Ah, eu vou ministrar, tem que ser perfeito. Eu vou falar que Deus cura, que Deus liberta, tem que ser perfeito. A nossa vida vai falar quem nós somos. A nossa vida vai falar o que Deus é na nossa vida, o que Deus fez na nossa vida. Porque ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Eu visto um terno, visto uma gravata, eu sento aqui na frente aqui, aí lá, irmã, eita, aquele irmão ali é fogo puro. Mas o que vai determinar é a minha conduta, é o meu caráter. Porque hoje é fácil. Hoje é fácil eu vir aqui e eu entregar aqui 50 profecias aqui. É simples. É a coisa mais fácil que existe. Enganar o povo de Deus, enganar o povo de Deus. Porque a palavra fala que por falta de conhecimento, até os escolhidos seriam enganados. É simples eu chegar aqui e fazer isso. Mas entenda algo. A maior profecia está aqui, irmão. A maior profecia é essa aqui. Ó. Se não tiver isso aqui, irmão, não tem nada. A maior profecia é a palavra de Deus. Que você possa ficar com essa palavra, que ela possa ir de encontro ao teu coração como veio ao meu. Glória a Deus, aleluia, glória. Tudo aquilo que servir para você, irmãos, coloque dentro de uma sacola com fundo e leve embora. Aquilo que não te servir, rasga o fundo de outra sacola e coloque dentro dela. E deixe. Não leve tudo misturado, para que você depois pese na tua vida. Leve somente o que te serve. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Estou muito contente e alegre de estar aqui novamente. Todos sabem que aqui é minha casa, né? Aqui foi onde eu conheci o Senhor Jesus, onde comecei meu ministério. Eu tenho muito amor por essa casa de oração. Sabe por quê, irmão? Porque aqui tem palavra, aqui tem Deus. Então vocês estão no lugar certo. Priorizem isso. Priorizem, saibam que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém.